Quem vai ensinar pra gente essa delícia é o chefe Jefferson Costa. Seja bem-vindo, Muito obrigado. Jefferson. Tô muito feliz porque eu realmente não sei fazer colomba. Nunca ousei experimentar. É uma receita parecida com panetone ou não? Sim, colomba pascal na verdade é um pão, né, uma massa fermentada de um fermento natural. E lembra muito panetone. A diferença é que a gente consegue agregar muitas outras coisas na colomba. Hoje eu trouxe uma colomba de chocolate com laranja e um pouco de amêndoas. Então é isso que iremos aprender. Exatamente. Mas a massa em si parece a do panetone. Parece a do panetone. É um pouco mais amanteigada. A colomba tem um pouco mais de gordura, tem um pouco mais de manteiga, então ela é um pouco mais gostosa do que o panetone. É mesmo. Eu gosto bastante. Claro, Leãozinho? As colombas pascal que eu provei eram sempre mais secas do que o panetone. E eu gosto do panetone justamente porque ele é umidozinho. Tem uma explicação para isso? Tem sim. Na verdade as receitas variam, né? Algumas pessoas quando faz panetone, principalmente artesanal, tem um pouco menos de gordura. Porque na verdade a gordura acaba dando um pouco mais de resistência ao panetone. E aí na colomba pascal você consegue agregar mais, porque ela é mais baixa. O que acontece? O panetone ele é altinho, então automaticamente quem faz panetone vira ele ao contrário para ele secar. Então você consegue deixar a massa presa no panetone. Na colomba não. Então, devido à técnica, às vezes você não consegue ter uma massa tão untosa na colomba. Mas eu trouxe uma massa para vocês bem untosinha, bem gostosa. Essa é a manteigada. Essa é a manteigada. Então, Leão, Entendi. vale dar uma garfada. Vale dar uma garfada. Com certeza. Nada Bom, como anote falar aí, com o especialista, né? não é? Anote aí os ingredientes que você precisa para fazer a massa da colomba. São 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de chá de sal, 6 gemas, 2 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, raspas de 1 laranja, 1 xícara e meia de chá de chocolate meio amargo, meia xícara de chá de casca de laranja açucarada e 3/4 de xícara de chá de amêndoas. Minha nossa, que receita! Agora para esponja você precisa de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 tablete de fermento biológico fresco, meia xícara de chá de água e suco de 3 laranjas. Para a cobertura você precisa de 3 claras, 1 colher de suco de limão, 1 xícara de chá de farinha de amêndoas e 1 xícara e meia de chá de açúcar de confeiteiro. Então temos laranja na massa e também na esponja e limãozinho na cobertura. Exatamente. Então é bem cítrica essa colomba. Exatamente. Na verdade, esses elementos cítricos, né, os ingredientes vão dar esse aroma gostoso quando você abrir a colomba, ter esse aroma frutado, esse cheiro de panetone, né, que vai lembrar o panetone, que também na receita de panetone tem essas coisas, essa essência natural para dar esse perfume. Aí junta com o chocolate meio amargo, as amêndoas, tem um perfume bem interessante. Perfeito. Jefferson, vamos começar pela esponja? Vamos começar pela esponja. Vamos lá. Bom, vou explicar um pouquinho como que a gente faz essa esponja e qual a finalidade disso. A esponja a gente vai ter farinha de trigo, como você falou, fermento biológico e suco e água. Ok. O que acontece aqui? A gente vai, junto com essa farinha, com esse fermento, fazer uma movimentação, mexer um pouco essa massa, não é sovar essa massa, é só movimentar para conseguir desenvolver um pouco do glúten. A gente vai descansar isso por 1 hora para ajudar no crescimento e no perfume da colomba. A laranja vai servir de alimento também para esse fermento? O açúcar da laranja, mais toda essa questão ali do frutado e tal, vai ajudar a ter esse perfume e o fermento vai se alimentar do açúcar da fruta. Isso vai ajudar a fermentar. É só misturar Só então. misturar. Então vamos lá. Aqui a gente tem a farinha, certo? Aí eu tenho o fermento. Vou fazer com a mão, porque quem fizer em casa também faz dessa forma. A melhor maneira de manusear pão é exatamente assim, com as mãos. Com as mãos. Colher, espátula, às vezes é uma coisa muito complicada de você conseguir atingir ponto, tá? Tudo junto de uma vez, não tem segredo. Certo? E essa espera da esponja de 1 hora, eu deixo na geladeira, deixo em temperatura ambiente? Ambiente. Tá. Se você perceber, Jefferson, eu vou ter um tempo aí, eu não vou conseguir deixar 1 hora, eu quero fazer uma outra atividade ou uma outra receita, você pode até colocar na geladeira e descansar por 3 horas na geladeira. Ok. Tá?
Ó, vocês vão perceber que ela fica uma massa bem assim, homogênea, mas ela fica grudenta, porque é aqui que vai ajudar a fermentação da massa. Tá? As empresas que fazem panetone, né, e que trabalham com colomba, elas têm, né, a esponja Sim. lá secreta, guardada há Isso chama anos, fermentação natural. que você pode ir alimentando. Exatamente. Tudo começa assim? Tudo começa assim, mas de uma outra maneira. Sempre com uma fruta, né? Uma fermentação natural de colomba, panetone ou pães, ela sempre é a partir de uma fruta. Ou maçã, ou uva passa. E aí a gente deixa isso praticamente apodrecer. Porque é aqui que vai, aí que vai se alimentar o fermento. Que é um ser vivo, ele vai comer ali o açúcar e vai se alimentar. E tem que ser o biológico, né? Não dá pra fazer com Não o dá outro. pra, na verdade, dá pra fazer com seco. Aquele biológico seco que vem em saquinho, que vende nos mercados, tranquilamente. Mas não aquele de pozinho, né? O Não, normal. aquele Esse é não. químico, esse não. O biológico seco, o que vai acontecer com o biológico seco? Ele tem uma outra... Ele é feito de um outro processo. Ele é seco, então automaticamente você usa menos. Então a gente calcula aí que a gente usa ele 30% do valor convencional de um fermento biológico fresco. Então, se você for utilizar, faça essa conta certinha, né? Exatamente. Aqui a gente tem a esponja. Bem tá? pegajosa. Ela é bem pegajosa. O que vai acontecer? Esse descanso vai fazer ela fermentar, né? E dar esse perfume gostoso na colomba. Ela vai dobrar de tamanho? Vai dobrar de volume. Vamos ver como ela vai ficar? Vamos. Uma hora depois, Uma hora temos aqui uma depois, esponja a pronta. gente vai levar a esponja pra cá, certo? E eu vou mostrar a vocês como ela vai ficar. Ela Eu vai vou tomar até um pegar pouco essa de volta pra gente ver a a diferença. Isso é ó. muito legal. Ó, eu vou tirar aqui a luvinha só um minutinho. Então aqui temos a esponja esponja. feita nesse minuto. Você vai perceber que até a cor, ela dá uma alterada. Por quê? Porque ela até fermentou. Mas olha, a consistência é muito próxima do que a gente vê lá na outra, né? Então a gente tem já uma esponja. Aqui ela mole e aqui ela já tá encorpada. Você consegue perceber que ela tomou mais corpo. E vai fazer o que? O descanso, ela vai ajudar ela a desenvolver o glúten. Isso aqui é o glúten que a gente vai precisar da farinha para ter um resultado legal na nossa colomba. E essa esponja que você vai incorporar então na massa. Exatamente. Para garantir a fofura e a leveza da Exatamente. colomba. Então o próximo passo é a massa? Exatamente. Vamos lá. Então a gente vai tirar um pouquinho isso aqui. Perfeito. E vamos começar pela massa. Reservar aqui a esponja. Exato. Então aqui a gente tem a esponja. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar toda a minha esponja daqui. Ó, você vai perder um pouco de volume, certo? Mas o que vai acontecer? Como eu fiz essa movimentação, ela vai ter mais força, porque a farinha está criando força. Quanto mais a gente movimenta, mais a gente dobra, mais força tem a farinha. Então aqui a gente tem a nossa esponja, aí nós temos farinha de trigo, certo? Essa receita ela vai render uma colomba? Não, ela vai me render 3 colombas, Oba! tá? Aí a gente tem açúcar, certo? Uhum. Tudo um em cima do outro, tá? Leite em pó, Tem que ser em pó. tem que ser em pó. Se de repente, já eu quero fazer uma troca, pode ser o leite líquido, mas você tem que prestar atenção em tirar um pouquinho desse suco de laranja, porque ele vai entrar como líquido na massa também, Entendi. tá? Obrigado. Aí a gente tem aqui a margarina. Pode certo? ser manteiga? Pode ser manteiga. A manteiga, o que acontece? Por ser uma gordura animal, ela vai ter um pouco mais de resistência. Quando ela fica fria, ela tende a endurecer. Como é uma gordura vegetal, ela tende a ter um pouco mais de untuosidade dentro da massa. Então é melhor margarina. A margarina é melhor. E Em até processos mais de barata panificação, também, né? a margarina é melhor do que a manteiga. Aqui eu tenho um pouquinho de sal para equilibrar um pouquinho essa massa. Uhum. Raspas de laranja. Uau, isso é muito cheiroso. Sim, fica muito bom. E aí, diferente de outros pães, que a gente dá o ponto com a água, como a gente já utilizou tanto o suco de laranja como a água, a gente vai utilizar aqui só como ponto os ovos. Ele Certo. entra tanto como água, como líquido, como gordura, para deixar também essa colomba bem gostosinha. E você vai usar essa quantidade ou você vai dosando de acordo Eu vou com a usar massa? essa quantidade, a receita tá bem balanceada, não precisa se preocupar. Então O são que- 2 ovos e mais 6 5 gemas. gemas. 6 gemas. 6 gemas. O que vai acontecer? Se de repente, já eu fiz em casa e de repente minha colomba ficou mais pesada do que a que você mostrou no programa, controla um pouco a questão da farinha. Se você de repente não conseguir, deixa um pouquinho de farinha de fora e vai controlando essa questão da farinha no final. Para de repente a sua farinha que você comprou pega um pouco menos de água, pega um pouco menos de líquido, a gente consegue controlar com a farinha. E que receita boa pra fazer nesse final de semana, né? Sim. Todo mundo em casa, dá pra
fazer uma receitinha um pouco mais complexa, né? Que exige um pouco mais de concentração, é um ótimo entretenimento. Com certeza. Essa receita de colomba, se de repente, já não quero colocar as frutas, eu quero fazer de repente com nozes, quero fazer com amêndoas, com avelã. Gente, colomba aceita muita coisa na colomba. Só tomar cuidado para não colocar mais de 40% do peso da massa de recheio. Porque senão a gente tende a descer essa massa. Então é melhor você controlar a questão do recheio. Mas se eu gostar só de chocolate, posso usar só chocolate ou frutinhas secas? Entendi. Isso, você pode usar fruta seca, chocolate. E se você de repente falar, Gé, queria fazer uns pãezinhos. Essa massa também te serve para fazer uns pãezinhos. Um pãozinho aromatizado de laranja, umas bisnagas, ficam bem interessantes. Vai perceber? Lu, tem uma perguntinha para você aqui, Jefferson, desculpa te interromper. Ela quer saber se a quantidade de fermento biológico em gramas são 15. Sim. É isso? Exatamente. Então tá. Ó, a gente vai perceber, ó, que a massa ela fica bem amarelinha, certo? Fica bonita. Eu vou fazer uma coisinha que não tá no contexto, eu vou colocar aqui na bancada para vocês entenderem como é. Tá bom. Tá? Aqui, só para você de casa entender, olha como a massa vai ficando, ela vai incorporando essa farinha e agora eu vou dar uma movimentada para ativar aí essa elasticidade e desenvolver o glúten da nossa massa. Mas é uma massa pegajosinha mesmo, pegajosa, né? ó, olha como ela fica. Por conta do ovo e da margarina. Exatamente, ó, ela tá bem pegajosa. Mas à medida que a gente vai incorporando isso, ela vai tomando um pouco mais de corpo, certo? Ó, ela começa a ter um pouco mais de corpo. Isso é a movimentação. Porque às vezes a gente pode pensar assim, Gé, mas eu coloquei e tinha muita farinha no meu e tal, e eu não consegui deixar esse ponto. Olha como essa massa fica. Ela fica assim, é assim mesmo. Olha, eu diria que se você não tivesse mostrado pra gente em detalhes, eu ia pensar que tá errada. Não, ela tá tá faltando certíssima. alguma coisa, aqui porque que ela tá vai grudando. acontecer, a gente vai precisar de colocar um pouco mais de farinha na hora de você fazer isso, certo? De farinha? É, e eu vou... Esse é açúcar. Esse é açúcar. É a minha cara fazer isso. Eles vão pegar um pouquinho mais de farinha pra você. É só controlar, mas você tá vendo? A massa é assim, você vai mexendo. Se você tiver uma máquina na sua casa e você conseguir bater na sua máquina na batedeira, vai ficar melhor ainda. Porque aí na batedeira você tem uma continuidade de movimentos e automaticamente você consegue um ponto da massa melhor. E tem um jeito certo de trabalhar essa massa? Porque eu tô vendo você aí com muita habilidade abrindo e puxando. Tem um movimento certo? Na verdade, se você empurrar com essa parte da mão a massa e trouxer ela pra cá, e você consegue fazer um movimento, ó. Porque é como se fosse o movimento da batedeira, da maceira, né? Entendi. Então você consegue ter esse movimento. Tem uma onda e depois Isso, empurra. é uma parte de sovar. Eu não costumo usar as duas mãos, como todo mundo faz com as duas mãos. Porque você não tem como uma mão de apoio. Então a esquerda normalmente eu uso de apoio. Perfeito. Você E vai ela ver que fica bonita, né? Bem amarelinha ela mesmo fica. a massa. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente entraria com um pouquinho de farinha. Você vê que ela começa a já ter um outro corpo, ó. Parece que não, mas ela tava bem molinha, ela começa a ter um outro corpo. E quanto tempo de sova é Você vai ter uma necessário? média de sova de 10 minutinhos mais ou menos. Perfeito. Tá. Muito obrigado. Ó, aqui a gente tem aqui a farinha, ó, só pra ajudar nessa massa, certo? Eu sempre deixo um pouquinho pra gente poder movimentar isso. Então ela tem que ficar desse jeito macia, suave, mas estava um Isso. pouco demais. Ela, na verdade, assim, é muito do que você faz, como eu falei. Na máquina, você consegue um resultado por conta da movimentação contínua. Na mão é diferente, então eu sempre deixo um pouquinho pra dar esse acabamento mesmo. E o perfume, gente? Infelizmente vocês aí de casa não podem sentir, mas eu garanto que temos aqui perfume de laranja no nosso estúdio. Tá muito gostoso. Isso porque nem entrou ainda a laranja cristalizada, exatamente. né? E a gente tem uma laranja cristalizada. Bom, daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ela daqui pra mostrar pra vocês o ponto que ela fica final. Vou pegar Certo. aqui, vou tirar aqui, ó. Vocês vão perceber que ela já começa a se agrupar. E eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar no final. Ela tá bem diferente mesmo. É. Do começo, né? Sim, é outra ela- massa. Ela começa a modificar. Isso tudo vai desenvolvendo glúten na massa. Isso nos ajuda bastante. E eu tenho que ter uma segunda espera agora ou não? Já posso Sim, seguir? toda vez que a gente faz uma massa de panificação, né, seja ela uma colomba pascual, seja um pão, os descansos, eles são muito importantes, né? Muito importantes de verdade. Eu vou tirar um pouquinho aqui, só pra gente ter aí um tempinho de organizar aqui. Quanto tempo de descanso? Sempre 30 minutos, 45 minutos, uma média, tá? Tá certo. Agora vamos incorporar o nosso recheio, que teremos laranjas cristalizadas, amêndoas e chocolate. Perfeito. Ô, coisa boa. Me deu um tempinho, consegui acelerar o processo.
Bom, aqui a gente tem a massa já finalizada, você pode perceber a mesma cor da massa. Ela é uma massa leve, ó. Ela tá já descansada, né? Já descansou aqui uma horinha. Ela já cresceu, a gente pode tocar nela e ela volta. Quando a gente toca na massa de pães e você sente que ela volta, é que ela já tá descansada. É assim que a gente funciona. Perfeito. Então aqui a gente tem a massa pronta. Aí eu vou misturar pra você. Laranjas, pedaços de laranja. Aqui eu já banhei no chocolate. Ai, que pra coisa agregar boa. um pouquinho esse sabor, né? A gente tem aqui as cascas de laranja. Aqui, chocolate meio amargo, que dá esse toque gostoso também. E aqui tudo é opcional, gente. Não gosta de chocolate amargo, coloca o leite. Não tem laranja, não coloque. Exatamente. Dá pra ir dosando, Essa é né? a ideia. Pra pessoa também ter opção, né? Sim, sim. Aqui eu fiz o quê? Na receitinha a gente colocou amêndoas. Eu sou fã de castanha do Pará. Então trouxe um pouquinho de castanha do Pará e um pouquinho de amêndoas pra gente brincar com esse sabor também. O importante, então, é respeitar essa proporção, né? Como Exato. você disse, pra não pesar a massa. Mais o que Exatamente. você quiser colocar, pode. Exatamente. A Colomba aceita muita coisa, a gente consegue fazer vários sabores gostosos. Pode colocar cereja. Ó, tá vendo que aqui a gente tem isso aqui? Vou transferir pra cá pra gente enxergar um pouco melhor. Essa massa você deixou fermentar de novo por quanto tempo? Por 1 hora. 1 hora. Exato. Então, esponja, espera 1 hora, faz a massa. Massa, espera 1 hora, coloco o recheio. Perfeito. Esse descanso é super importante. Tá vendo aqui? A massa tá bem firminha já e a gente vai agregar. Qual é o problema de muitas pessoas que faz colomba? É colocar pra bater junto esse recheio. Aí eu sujo a minha massa, porque o chocolate vai aquecer. Então eu tenho isso aqui, ó, eu vou agregando isso na massa, tá vendo? Vou mostrar assim pra vocês conseguirem ver. É só você ir dobrando isso e vai agregando isso aqui à massa. Ah, Gé, vai rasgar a massa? Vai rasgar, porque eu estou exatamente agregando pedaços, né, como eu falei, de coisas firmes, que é chocolate, que é castanha, mas eu tenho uma massa aí perfeita. Mas devo fazer isso, então, com a mão. Com a mão. Pão é com a mão, não tem como fazer pão com espátulas, né? Às vezes a gente pode pensar assim, pô, Gé, mas tudo com a mão? Tudo com a mão. Pra lembrar um pouquinho, né, da avó, mexendo o pão. E é uma Eu acho terapia, não é? assim, pães Tão é sempre muito bom. gostoso. Ó, você vê que a gente... E a quantidade? De recheio, essa é a ideia. Recheio. Porque quando crescer, isso se perde na massa. Aham. Se eu, de repente, colocar pouco recheio, o que vai acontecer com a minha colomba? Colomba de vento, né? Você come e não tem nada. E tem muitas assim no mercado, né? Que a gente come e fala, poxa, o chocolate ficou pra você, passa pra cá. Exatamente. Tem só Essa o cheiro não, do chocolate, né? só cheiro. Ó, eu consegui incorporar. Vou mostrar pra vocês. Já a massa tá feia, ela tá rasgada toda, porque a gente tem vários pedaços de coisas firmes, né? Então ela vai rasgar. Perfeito. Até aqui, gente, ó, tá bem bonita. A gente tem chocolate por todas as partes da massa. Jefferson, o pessoal nas redes sociais está elogiando demais a sua receita, viu? Você vai ficar Obrigado. feliz quando você conferir. Um beijo para todo mundo que está participando, mandando mensagens aqui. Eu também tô igual a vocês, babando. Que legal. Aqui a gente tem essas forminhas. O que acontece aqui? No mercado você vai encontrar vários tamanhos, né? Colomba que cabe 500 gramas, é só verificar a quantidade que cabe de massa. Isso com o próprio fornecedor ou com onde você vai comprar. Eu tenho que usar, então, esse papel. Não posso fazer numa forma. Pode. Tá. Já não quero usar esse papel, não tenho. Faz uma forma com furo no meio para a circulação do ar do seu forno conseguir cozinhar essa colomba. Ótimo. Porque senão você vai assar, você vai escurecer a colomba e ela não vai estar cozida por dentro, assada por dentro. Então aqui eu vou tirar para vocês 2 colombas, porque nossa forminha é de 500 gramas, certo? Aqui 2 colombinhas, ó. Sem problema nenhum, não precisa ter uma massa toda modelada, porque ela vai crescer e a gente vai cobrir. Ela mesmo vai se organizar, Aqui então, você, né? ó, põe aqui e a gente organiza ela com a mão. Segura aqui bonitinho e organiza ela aqui. Essa quantidade que eu já separei pra vocês são 2 colombas de 500 gramas mesmo, tá? A receitinha que a gente colocou vai dar 3 colombas, Tá. perfeito? E quanto tempo de forno? Então, é assim, varia muito de forno para forno, né? Então a gente tem um forno caseiro convencional, pode-se dizer as marcas convencionais, se você assar ela a 180, 200 graus, depende do seu forno, você vai ter aí 45, 50 minutos de cozimento, é uma média. Então aqui Ok. a gente tem já. O que vai acontecer? Ela vai crescer. Ah, então não vou assar ainda. Eu vou aguardar pela terceira vez o crescimento da minha Exatamente. colomba. É um trabalho de um trabalho de paciência. Exatamente. É uma terapia da paciência aqui. Porque colomba pascal, na verdade, todo esse processo é o que vai ajudar nesse final da massa. Pão é uma coisa que se você fizer correndo, você não tem um resultado positivo. Até porque a gente não tem em casa uma estrutura de uma padaria para poder Sim. fazer esse batimento. Então tudo isso vai ajudar. 1 hora também de espera? Vai ter um pouco mais, depende de como você for. Uma dica para quem faz em casa.
aquece o forno um pouquinho, rapidamente, só para ele sentir aquele calor. Desliga, põe a colomba dentro do forno com o forno desligado. Deixa ela lá, porque vai estar um ar quentinho que vai se manter quente e automaticamente ela vai crescer. E aí você consegue ter um tempo aí de crescimento de 1 hora, 1 hora e meia, ela tá bem crescida. Eu tenho que interromper em algum momento? Por exemplo, posso deixar lá por 5 horas? Não. Não, então eu tenho que respeitar esse tempo. Tem que respeitar. O que pode acontecer? Ah, Gé, eu quero fazer minha colomba, mas não quero assar tudo de uma vez. Ok. Quando ela chegar até o topo dessa forma, você vai tirar e vai gelar. Ok. Porque quando você gela, você controla o fermento. E aí você faz o quê? Você aguarda. Então você pode controlar isso durante o dia. Quero assar quentinha pro meu cliente, ou de repente quero servir como sobremesa. Dá pra você fazer isso também. Perfeito. Vou Que mostrar aula, pra né? vocês. Que aula, né, Leãozinho? Acho que eu vou até me arriscar e fazer colomba esse final de E semana. ele fala com uma clareza, né? Não é? Maravilhoso. Obrigado. Aqui, fermentado. Ah, essa está fermentada, mas não está assada. Não está assada. Vamos fazer a cobertura? Vamos fazer. Então aqui a gente tem a colomba fermentada, já num processo de fermentação perfeito. Você vai ver que ela tá bem fermentada, a gente toca e ela volta. Ela nem segura o seu dedo. Tá linda. Certo? Então a gente tem aqui o açúcar de confeiteiro, as claras, a farinha de amêndoas e o suco de limão. Ai, Gé, como que eu vou fazer essa cobertura? Não tem segredo, gente. Essa cobertura é super, super simples. É bem tranquila mesmo. É só misturar e colocar. É só misturar e colocar. Para algumas pessoas, essa cobertura chama macarronade. Isso é uma cobertura que a gente encontra em muitas técnicas francesas e algumas coisas que fazem na Itália também tem essa cobertura, tá? Essa farinha de amêndoas eu posso substituir por algum outro ingrediente? Porque farinha de amêndoas é um pouquinho mais cara, né? Tá mais barata no mercado. Tá mais barata? Tá, deu uma barateada mais do que a castanha do Pará. Que boa notícia. Sim, ótimo. Pra gente que faz macarrão é incrível. Sim, sim. Você faz macarrão? Sim. Ai, que maravilha. Macarrão é um doce que eu acho, assim, uma obra de arte. Que é a Quem mesma faz. técnica que você vai usar, né? Do macarrão aí. Sim. Tá. Macarrão é sempre feito de muitas técnicas, né? E demora muito o macarrão. É variável. É variável? É, eu consigo fazer um macarrão hoje em média 40 minutos, 30 minutos a gente consegue fazer Você um macarrão. jura? Sim. Já teve macarrão aqui no Revista? Acho que não. Porque Vamos fazer o macarrão. Faz muito Olha, diretora, de repente, aprender a fazer macarrão, eu acho chique. tempo. Nossa, é muito Não legal. é? Podemos, com certeza. Aqui temos a clara, a farinha de amêndoas, tudo de uma vez. É receitinha sem segredo, tudo de Tá. uma vez, tá? O açúcar todo. Isso é um açúcar de confeiteiro. Para as pessoas não confundir. Existe um açúcar no mercado chamado glaçúcar. Ele não é um açúcar de confeiteiro. Um açúcar de confeiteiro tem amido. Isso vai ajudar nessa mistura para poder deixar ela um pouco mais encorpada. Então a gente vai usar açúcar de De confeiteiro. confeiteiro, certo. Certo? Isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha, tudo é açúcar, vou Não. substituir. Mas não, tem um porquê, né? Tem um porquê de ser o de confeiteiro aqui. Exatamente. Aqui o suco de limão é só misturar. Não tem segredo. Jé, mas vai ficar grossinho assim? Vai ficar assim mesmo. É isso que a gente quer. A gente quer uma casquinha nessa colomba açucarada para ter esse sabor aí que vai, esse docinho de cima vai neutralizar essa massa um pouco mais perfumada de laranja. E isso é um clássico na colomba, né? Essa crostinha, essa Sim. camada dourada que fica em cima. E que se quebra, né? Porque algumas partes ela fica um pouquinho maior do que outras. Exatamente. Tem que ter. Ó, eu sempre deixo um pouquinho do açúcar de confeiteiro, vocês perceberam aqui, eu deixei um pouquinho. Isso eu vou polvilhar um pouquinho na nossa colomba para assar, para dar esse ar rústico na colomba. Então você vai assar com a cobertura. Vou assar com a cobertura. Você não assa antes, certo? Não asso Tudo antes. junto. Muitas pessoas fazem esse assamento da colomba antes de colocar a cobertura. Aí depois pergunta, por que a minha cobertura não ficou na colomba? Óbvio que ela não vai ficar. Se você já assou, criou uma película na colomba e depois você colocou a cobertura, ela não penetra. Então a gente não consegue uma cobertura bacana. E isso vai garantir também a umidade, né? Que o leãozinho tanto gosta da Exatamente. colomba. Porque eu Penetra tenho um impermeabilizando aqui. Eu vou ter um cozimento, mas eu não vou ter um ressecamento, certo? pouco. Certo. Então aqui a gente tem a cobertura. Não precisa exagerar na cobertura, porque automaticamente ela é só uma película, senão ela fica muito, muito pesada em cima. Com a colher mesmo você pode passar, tá? Por quanto eu posso vender uma colomba como essa? Depende muito onde você está, qual o seu público, né? Mas uma média, você pode vender uma colomba de 500 gramas a 45, 55 reais, tranquilamente. E eu vou gastar quanto pra fazer? Em média, para 3 colombas, você vai gastar 22 reais, 23 É reais. um lucro excelente, Sim. então. É que o Muito processo bom. é muito demorado. É. Então, se você não conseguir, de repente, ter um lucro, não é compensativo para você fazer Pra a venda. vender, eu posso dobrar a receita e fazer várias, Pode né? fazer muitas colombas. Ao mesmo tempo. O que eu faço sempre? Eu tiro um pouquinho da nossa receita e deixo pra gente Reserva. fazer
a decoração, certo? Então eu venho aqui, a gente tem as nossas castanhas do Pará, eu dou uma salpicada nela aqui, certo? Vamos usar castanhas e também amêndoas. Ó, as amendoazinhas eu trouxe umas laminadas para dar esse toque bonito nela, certo? Tá bonito isso, hein? Legal, né? E aí eu trouxe um pouquinho dos cálices de chocolate, que são as gotinhas, certo? Que você tá usando amargo. Exatamente. Eu usei todos os meus chocolates são amargos que eu uso na Colomba. Tem muita gente que vai falar assim, ah, mas tem que ser o chocolate forneável. Não, não precisa ser um chocolate forneável. Até porque o chocolate forneável ele tem um resíduo muito forte de gordura. E aí a gente deixa de ter uma Colomba gourmet, mais gostosa, para ter uma Colomba convencional de mercado. Pode ser só então um bom chocolate. Um bom chocolate. Vamos usar um bom chocolate. Bom, isso aqui pronto, a gente tem o restinho do nosso açúcar. Com a mão mesmo, não precisa peneirar, ó. Certo? E que é o nosso açúcar de confeiteiro. Exatamente. Mesmo que a gente usou para fazer essa cobertura toda bonitosa. Isso a gente vai ter esse resultado. Daqui, forno. Uma média de 180 a 200 graus, depende do seu forno. Vai Já levar pré-aquecido? Isso... Pré-aquecido. Tá. Forno sempre, para pão, o forno é sempre pré-aquecido. Porque é uma forma também de quando a Colomba sentir o forno, ela tem que dar aquela levantada. Senão ela começa a baixar e a massa começa a solar, porque demorou para elevar essa temperatura e o fermento não reagiu. E aí o tempo de forno é de acordo com o meu forno, mas como eu sei visualmente, teste de palito funciona? Palito funciona. Tá. Gente, palito de churrasco é a melhor coisa, aqueles palitos de madeirinha, fura internamente a Colomba. Ela vai sair limpa, mas suja de chocolate e não de massa, que é muito importante. Suja do que é bom. Vamos lá? Temos uma pronta pra gente ver? Temos uma pronta. Olha que linda que ela fica, dourada. Uau, Aqui nós temos a Jefferson. Colomba, já prontinha. E dá pra Certo. ver claramente, ó, o que a gente falou sobre a cobertura. Exato. Tá vendo que aqui na frente parece que tem menos, ó? Aqui parece que tem menos e aí você vem pra cá tem mais, né? Porque ela vai meio que quebrando, né? Ela vai se Exato. acomodando na Colomba, isso que faz parte do charme do doce. Exatamente. Isso também vai ajudar. Ela entra um pouquinho, essa farinha de amêndoas vai entrar um pouquinho nessa massa e vai ficar uma coisa bem interessante. Vamos cortar? Vamos cortar? Vamos lá então, experimentar. Posso Vou- tirar o açúcar? Pode tirar. Vou até mostrar para o pessoal de casa aqui. A gente tem essa forminha. Ah, já quero servir de sobremesa. Dá para servir com sorvete, fica gostoso. Então vamos tirar aqui, ó. E toda essa lateral, tá vendo? A gente consegue tirar ela inteira Sim. da nossa forma. Por isso que é bacana essas formas que são descartáveis, né? Igual as formas de panetone, certo? Aqui a gente consegue tirar o fundo também, isso fica bem legal. Ó. Você vê que ela tá totalmente assada, certo? Ah, eu acho que você pode partir ao meio, então, pra gente ver a Pra gente fofura, ver, né? Antes vamos de ver. cortar Vou só uma tirar fatia. aqui. Vamos fazer isso já. A faca tá aqui, ó, pra você. Só um minutinho. Vou aqui dar uma lavadinha na minha Porque mão pra quando a gente poder... vê o corte, dá pra sentir, né? Pelo olhar mesmo, se a massa tá seca ou molhadinha. Sim, a gente consegue fazer uma coisa bacana. Então, aqui a gente tem, você consegue visualizar que ela tá bem assadinha, né? Certo? Só um minutinho. Aqui, a gente vai pegar, ó a Colomba. Uau! A gente consegue ver o meio da massa. Ai, que linda! E a gente tem uma massa, ó, fofinha, fofinha, fofinha. super fofinha. Certo? A gente não tem uma massa pesada. Ó, inclina pra cá pra gente conseguir Aqui, ver em a gente casa. tem uma massa, ó, Ih, fofinha. E a massa tá bem, ó, ela desfia. Isso Tá é muito manteigada. importante. Exatamente. Vamos cortar um Que pedacinho? obra de arte, com certeza. Já estou pronta. Estou Só indo falta aí. um cafezinho. Vem, Leão. Não é? Que delícia. Eu fiz uma delícia. caldinha de chocolate para acompanhar para vocês a nossa Colomba. Pode ser assim? Com certeza. E aí vale tudo, né? Vale Vale tudo. caldinha, vale sorvete. Vale tudo. A minha vai sem chocolate, é isso? A sua sem chocolate. A sua sem. Tomara que a doutora Andressa, minha médica, não esteja vendo. Só um pedacinho, Um Leão. pedacinho. Aqui, ó. Só um pedacinho pra você. Que Só também pra sou você filho provar. de Deus. Isso. Ontem alguém falou assim, Leão, você é diabético, mandaram um recadinho, né? Você não provou o pão. Só um pedacinho pode, não pode exagerar, né? E aí, Leão? Já que você tá tendo esse momento prazeroso, conte pra gente. Jefferson, que Deus lhe dê em orgasmo tudo que você me deu em Colomba. Nossa Senhora. É gostosa. E ela é levinha de açúcar. É uma Colomba que não tem um excesso de açúcar. Nossa, coisa boa. Jefferson, isso é um crime. É aquilo que eu falei, né? Não é seca. Não é seca. E Ela é legal tá essa super Colomba, se de molhadinha. repente quiser dar uma aquecidinha e servir com sorvete, fica muito, muito bacana. E essa combinação de laranja com chocolate amargo é muito boa. Ficou muito legal, né?
E dá para fazer tudo diet? Dá pra fazer. O que acontece quando a gente faz pães que não tem açúcar? A gente prejudica um pouco a fermentação. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente consegue fazer algumas trocas, mas ela fica um pouco mais pesada. Tá. Mas dá pra fazer. Que obra de arte, Jefferson. Você é de casa, encontra o Jefferson no @chef_Jefferson Costa. Chef é com F, tá? Então CHEF, Exato. _ Jefferson Costa. Chefe com C maiúsculo. É, que chefe. Que chefe. E você tem encomendas também? Sim, eu trabalho numa padaria aqui em São Paulo, chamada Santa Marcelina Vieira de Moraes. Lá a gente tem toda essa produção de colomba, todos os doces e pães, eu sou chefe de lá. E é tenho a minha professor marca. também? Sou professor também. Ah, porque tava muito claro, né, Leãozinho? Eu dou aulas também de explica confeitaria muito e bem. tenho a minha marca, que é a minha cozinha, Jefferson Costa Doces e Companhia. Temos ovos de Páscoa, ovos de colher, colomba, tem bastante coisa. Qualquer coisa, só me chamar pelo Instagram. @Jefferson _chef_Jefferson Costa. Perfeito, Parabéns, muito Jefferson. obrigado. Que delícia, viu? Encerrar essa semana com você.